Eu convido aos amados irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui, amém, irmãos? Vamos falar com Deus, pedir orientação para esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão por mais essa oportunidade de pregar a Tua palavra, Pai querido. Pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito, Senhor, venha nos usar neste momento, para que possamos cada vez mais ser conhecedores da Tua palavra, que possamos ser edificados e também edificar a igreja, Senhor. Nos usa como instrumento Teu neste momento, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, tratar do seguinte tema. A viúva de Naim viu o impossível acontecer. A história da viúva de Naim ficou muito conhecida na Bíblia, porque Jesus ressuscitou o seu único filho. Jesus tinha feito vários milagres de cura sobre a natureza, mas esse é o primeiro milagre de Jesus de ressurreição. Ou seja, o milagre envolvendo o filho da viúva de Naim, do ministério de Jesus Cristo. Jesus, ele tinha feito o sermão do monte, e Jesus tinha feito o maior sermão da história da humanidade. E Jesus está concluindo esse sermão. E multidões acompanhavam Jesus. Mas ele chega a chamar Jesus de Senhor. E Jesus, ele recrimina as pessoas porque o chamaram de Senhor. Ele diz: como que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei quem é semelhante. Então Jesus está dizendo que não basta ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir e praticar. Para que nós possamos chamar Jesus de Senhor, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos como Senhor, devemos obediência, devemos fazer aquilo que Ele nos ensina. Mas nós entendemos que hoje muitos
querem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas, como Salvador, todos querem. Mas muitos dizem que Jesus é Senhor, mas a realidade não é. Porque muitos doutrinas, ou às vezes seitas, não aceitam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, é apenas uma força ativa, é que quando morremos há o aniquilamento, muitos não crêem que tem céu e que tem inferno, e que no inferno serão atormentados dia e noite por todo o século dos séculos. Muitos entendem que se não der o dízimo, não vai para o céu, não pode cear, não pode participar da igreja do Senhor. Muitos creem que depois da morte existe o purgatório, onde as pessoas oram, rezam para os mortos e são ser purgados para ir para o céu. Então, esse tipo de colocação, ou de colocações, faz com que não chamem Jesus de Senhor. Então, Jesus aqui está recriminando essas pessoas porque o chamam de Senhor, porque essas multidões que acompanhavam Jesus, elas não tinham interesse na salvação. Eles não queriam Jesus como Senhor e Salvador. O interesse era de cura, era de comida, por curiosidade, saber quem era Jesus. Uma pessoa de um lugar pobre, como na Galileia. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Mas o fato é que quando Jesus conclui essas palavras do Sermão do Monte, ele volta para Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus, até 30 anos, ele morou em Nazaré, e depois de 30 anos, depois do seu batismo, ele vai agora morar em Cafarnaum, para se cumprir ali a profecia do profeta Isaías. E Jesus, ao chegar em Cafarnaum, se depara com o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. E esse homem tinha ouvido falar a respeito de Jesus, e ele manda alguns até Jesus, pedindo que ele vá até a sua casa, porque seu filho está muito doente. E Jesus foi ter com eles, mas no caminho, quando Jesus já estava a caminho da casa do centurião, ele manda alguns da sua casa dizer para Jesus que ele não é digno que Jesus vá ter com ele, porque basta uma palavra de Jesus e ele entende que o seu servo ficaria curado. E ele diz, porque também sou homem de autoridade e tenho soldados a minhas ordens. Um centurião era chefe de uma centúria de 100 soldados. E se digo ele vai, se digo vem, ele vem. Mas quando Jesus escuta essas palavras, Jesus se admirou e, voltando para o povo que o acompanhava, disse que nem mesmo Israel achei fé como esta deste homem. E voltando para casa, os que foram enviados pelo centurião encontraram o servo curado. Mas depois, no dia subsequente, Jesus resolve agora ir à cidade de Naim. Naim era uma cidade que Jesus conhecia, porque Naim fica a 40 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus morava, mas fica a 10 quilômetros de Nazaré. É bem provável que Jesus conhecia bem aquela região, uma vez que Jesus morou até os 30 anos em Nazaré. Então, Naim ficava a 10 quilômetros de Nazaré. Então, vamos ver que houve uma progressão da intensidade dos fatos. O servo centurião estava à beira da morte, enquanto o filho da viúva de Naim já havia morrido.
No primeiro caso, Jesus revelou seu poder sobre uma grave doença. E no segundo caso, Jesus revela seu poder sobre a morte. Mas quem é essa viúva de Naim? A Bíblia não fala muita coisa sobre ela. O fato é que essa mulher já tinha perdido seu esposo, agora ela estava chorando a morte do seu único filho. E a vida de uma mulher viúva, naquele tempo, não era fácil, era muito difícil. Por vezes as Escrituras falam da importância do amparo às viúvas. Quando nós lemos lá no Antigo Testamento, que existiam as dízimas, que eram dados 10% para os levitas, para a obra do Senhor, 10% para os festivais, para as festas ao Senhor, e a cada 3 anos se dava 10% para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros. Então tinha essa preocupação com as viúvas. Mas essa viúva, ela tinha um único filho, e esse filho havia morrido. Isto significa que ela ficou completamente desamparada. Por mais que tivesse amigo, parentes e aquela proteção das dízimas, a sua única chance de continuidade da linhagem, da família, acabou com a morte do filho. A condição daquela viúva era trágica. Mas o fato é que, voltando para o nosso texto bíblico, em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Jesus sai para a cidade de Naim, acompanhado dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e uma numerosa multidão o acompanhava. E o texto bíblico fala que Jesus, próximo do portão da cidade, quando se deparou com o cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Então, Jesus chega no portão da cidade, era comum. Naquela época, era uma tradição judaica, que você não enterrava as pessoas dentro da própria cidade. O enterro se dava fora dos muros da cidade. E quando você encontrava um cortejo fúnebre, você devia acompanhar aquele cortejo, se juntar aos demais, até o sepultamento. Essa era a tradição da época. Ele vai dizer no versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ou seja, a cidade toda estava entristecida com a morte do filho daquela viúva. A viúva não chorava a morte do filho sozinha. Uma grande multidão da cidade compartilhava da sua dor. Era comum naquela época enterrar seus mortos no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. E, como eu falei, era proibido enterrar dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. E, normalmente, a viúva ia na frente do cortejo, em direção ao cemitério, e caminhava ao longo do cortejo, e as multidões iam acompanhando. E naquela época era até comum, tinha carpideiras, eram pessoas profissionais que choravam pelo morto no sepultamento. Mas aquele filho daquela viúva significava o quê? A garantia, o sustento financeiro e a companhia daquela mulher. A dor do luto era muito forte, porque ela tinha perdido o seu esposo e agora o seu único filho. E aqui nós vamos ver que houve uma inversão natural da vida. Quem já sofreu a dor do luto sabe o que é isso. Imagina quando o normal, o natural da vida é os filhos enterrar os pais, mas ali agora está havendo uma inversão do curso natural da vida, porque
É a mãe que está enterrando o seu filho. Mas como ficaria a vida daquela viúva depois daquele enterro? Depois de sepultar seu filho? Angústia, tristeza, sofrimento. Ela tinha chegado ao fundo do poço. E quando chegamos ao fundo do poço, nós não temos opção nenhuma de olhar de lado, ou para frente, ou para trás. Só podemos a opção de olhar para cima. E é onde nós encontramos refúgio e fortaleza. É quando olhamos para o alto, quando olhamos para Deus. À medida que se aproximava do cemitério, a descida do caixão à sepultura, a dor aumentava. Eu sempre digo que o horário mais triste de um sepultamento é no momento que o caixão, que o esquife, ele desce à sepultura. Porque aquela pessoa você não verá mais. Aquele corpo físico, mesmo aliás estando morto. Mas em meio aos nossos problemas, Deus nos vê. Ele sabe tudo sobre a nossa vida, Ele sabe o nosso endereço, Ele sabe a nossa necessidade. Ele nos vê, Ele nos ampara nas nossas dificuldades. Ele não é indiferente aos nossos problemas. Deus está a nos assistir. Ele não criou e nos abandonou. Mas Deus se compadece de nós, Ele é misericordioso. E Deus se entristece com os problemas que nós enfrentamos. A viúva não fez nenhum pedido a Deus, mas Jesus voluntariamente foi até aquela cidade. E Ele usou da sua misericórdia, da sua compaixão. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus quer que nós tenhamos calma. Ele está olhando para nós. Mas Jesus chega naquela cidade e Ele diz assim, vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhes disse, não chores. Jesus se compadeceu daquela viúva, daquela mulher. Ele diz, não chores. Mas como entender essa palavra de Jesus? Como é possível fazer passar a dor com palavras sem ação diante daquela situação tão difícil? Então, quando Jesus disse, não chores, para aquela mulher não chorar, tinha que aquele filho dela voltar à condição de vida. Quando estamos derrotados, não temos força para olhar para cima, diante do cansaço, da angústia, precisamos olhar para cima, que é onde vem o nosso socorro. Cristo tem o poder de vir até nós. O cristianismo tem esse privilégio, que Deus vem até nós, nos momentos de desespero, é Ele que nos socorre. Mas nós temos que entender que Deus é poderoso, que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Deus pode mudar tudo num instante. Um casamento destruído, um trabalho que está com problemas, ou uma pessoa com dificuldades no seu trabalho, ou na própria família. Então Deus pode resolver tudo num instante. Somos seres humanos frágeis, fracos. Muitas vezes achamos que não temos felicidade no nosso coração. Mas a felicidade do homem e a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Aquela viúva estava triste e não tinha mais nenhuma esperança. A sua história seria encerrada quando o caixão descesse aquele túmulo. Mas Deus deu um novo rumo, um novo amanhã para aquela mulher.
Em momentos difíceis, Deus trouxe refrigério para aquela viúva. Ele mudou a história daquela mulher. A Bíblia diz que o coração de Jesus se condoeu por conta daquela mulher. Isso significa que ele ficou profundamente comovido com a situação daquela viúva. Ele entendia a sua dor e teve compaixão dela. Mas o fato é que nós sabemos que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, quando nós colocamos a fé no nosso Senhor Jesus. Deus pode mudar o futuro. O que Ele não fez hoje pode fazer amanhã, com o coração inundado de esperança. Mas eu creio que quando Jesus disse, não chores, aos olhos humanos essas palavras não faziam qualquer sentido. E Jesus, até aquele momento, tinha feito curas, talvez desconhecido de muitos ali. Era inconcebível que uma viúva que acabara de perder o seu único filho parasse de chorar. A única forma dela parar de chorar era que suas lágrimas fossem eliminadas, é que a morte teria que ser revertida daquele filho. Quem seria capaz de fazer isso? É possível que as pessoas tenham olhado para Jesus naquele momento com ar crítico. Quem é esse que manda essa mulher parar sem nenhum cabimento? Mas Jesus, chegando, se tocou no esquife, que é o caixão de defunto, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Então logo tocou na maca onde o cadáver estava e disse, filho da viúva de Naim, levanta-te. E o texto diz que sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus instruiu a sua mãe. Imediatamente aquele jovem ressuscitou. E é interessante como Jesus, ele fez os seus milagres. Jesus fez, quando esteve entre nós, 35 milagres. 23 foram de curas. Leprosos, cegos, aleijados, paralíticos. 9 foi sobre a natureza. E 3 foi de ressurreição de mortos. Esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus, de ressurreição de mortos. Por isso que foi muito impactante, porque depois Jesus veio a curar a filha de Jairo e Lázaro. Então as pessoas começaram a glorificar a Deus, dizendo que ali tinha um grande profeta. Eles não tinham entendimento que quem estava ali era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, o Deus criador do universo, o Deus que tinha poder. Mas todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Muitos erraram em reconhecer que ali era um profeta apenas. Ali estava o próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas no 17 ele vai dizer, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Mesmo numa época que não existiam as mídias sociais, como nós temos hoje, onde tudo que acontece quase que instantaneamente é repercutido no mundo inteiro. Aquele milagre de Jesus, ele foi propagado por toda a circunvizinhança. Jesus teve compaixão daquela viúva. Mas o que é que nós podemos tirar desse texto bíblico? O que é que nós concluímos com esse texto bíblico? Qual é a mensagem que esse texto traz para nós?
O milagre da ressurreição da viúva de Naim foi muito significativo. Porque além de ter sido o primeiro milagre desta natureza, ele nos convida a admirar a extraordinária majestade do nosso Senhor e a forma como ele trabalha. A história do filho da viúva de Naim nos ensina que nada foge ao controle de Deus. Que Deus, na realidade, ali naquele momento, ele mostrou para aquela viúva que ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que o homem não pode fazer, ele pode. Por mais que nós não entendamos algumas situações e circunstâncias, Deus tem um propósito para todas as coisas. Jesus estava entrando exatamente naquela cidade, na hora que o cortejo estava saindo, né? E isso não foi mera coincidência, porque tudo ocorre de acordo com o plano eterno, soberano e imutável de Deus. A Bíblia já tinha falado de exemplo de ressurreição com Elias, o filho da viúva de Sarepta, e com Eliseu, aquele que foi colocado no túmulo de Eliseu e ressuscitou. Mas com Jesus esse era o primeiro milagre. Nós temos que entender que as coisas são passageiras. Deus proveu para aquela viúva uma nova vida, um novo amanhã. Aquela mulher estava sem esperança, ela estava com a vida sem mais nada a fazer. Ela ia voltar para casa e o desespero batia naquela mulher. Deus deu nova vida àquela mulher. O que é que nós aprendemos com essa lição? É que hoje existe angústia, desespero, desesperança, tristeza, aflição, que muitas vezes parece não ter fim, mas de repente tudo muda. Se hoje está difícil, amanhã pode ser diferente. Então, esse exemplo nos dá essa condição que tudo pode mudar de repente. E com aquela viúva foi assim que aconteceu. Devemos olhar para Cristo, levar os olhos para o alto, para os montes. E de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus de misericórdia, é o Deus que criou tudo que há no universo. E quando colocamos tudo nas suas mãos, Ele tem prazer em nos servir. Devemos ser fiel a Ele. Devemos ter uma prática de vida em consonância com a sua palavra. Deus nos dá novidade de vida. Deus não nos prometeu que não teríamos tribulações nem sofrimentos, mas prometeu estar ao nosso lado, guiando os nossos passos, guiando a nossa vida. Deus deixou Daniel ir para a cova dos leões, mas Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus deixou os amigos de Daniel ir para a fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. Mas Deus livrou os amigos de Daniel dentro da fornalha de fogo ardente. Assim é conosco, aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Para que nós possamos chamar Jesus de Senhor, exige renúncia da nossa vida, exige obediência. Que a nossa prática de vida esteja de acordo com a palavra de Deus, para que nós possamos dizer que Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando Jesus recrimina aquela multidão, aquelas multidões de pessoas, porque o chamaram de Senhor, porque Jesus sabia que aqueles homens estavam ali por curiosidade, por questão de cura. Eles não queriam Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando você coloca Jesus como Senhor da sua vida, não é fácil, irmãos, é difícil. Porque
é uma vida consagrada ao Senhor. Mas Deus é poderoso para fazer mais, muito mais do que muitas vezes pedimos e pensamos. Que a nossa prática de vida seja de acordo com a sua palavra, para que Jesus seja o Senhor da nossa vida. E eu quero concluir dizendo que Deus age. Ele é um Deus de esperança. Coloque seu coração cheio de fé e confie nele. Ele vai ouvir seu clamor. Deus vai realizar todos os nossos projetos se estiver de acordo com a nossa necessidade e a sua vontade. É assim que funciona. Quando nós colocamos as nossas petições no altar do Senhor, se Ele estiver de acordo com a vontade de Deus e a nossa necessidade, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Nós, regenerados pelo Espírito Santo, justificados pela fé em Jesus, nos tornamos família de Deus por adoção. E nós, como filhos adotivos de Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. A misericórdia de Deus é renovada para os seus filhos a cada dia. Então temos essa consciência que essa palavra, esse texto é muito rico, porque nós temos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele não nos abandonou. Ele está nos olhando. Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, que Deus esteja sempre ao nosso lado, nos guiando, nos orientando através do Espírito Santo. É isso que nós pedimos ao nosso Salvador. Que Deus continue nos abençoando sempre. Eu convido os irmãos para curvar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, pela tua bondade, graça e misericórdia. Pelo teu cuidado, Senhor. A toda essa gratidão, Senhor, porque um dia fomos regenerados pelo teu Santo Espírito, Pai, e justificados pela fé em Jesus Cristo. E colocamos a fé em Jesus para receber a graça salvadora que Ele trouxe para todos nós. E aqueles que receberem essa graça salvadora, aqueles que colocam a fé em Jesus, têm a certeza e a confiança que Ele é poderoso para nos atender. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e fará por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.